Olá, mais uma vez estamos aqui para esta conferência Trindade e Cristologia. Então, nesse âmbito aqui da Cristologia, nós vamos estudar primeiramente o relacionamento entre Jesus, o Espírito Santo, centralizado em Deus. Então, o relacionamento entre Deus e o homem aperfeiçoado. Por quê? Quando nós falamos aqui do homem aperfeiçoado, nós estamos falando daquele que realizou aquela primeira bênção, crescer, que é o fundamento de 4 posições no nível individual, quando a mente do homem, o corpo, está completamente unido com Deus, tornando-se um homem aperfeiçoado ou a substância da palavra. Este homem torna-se o templo de Deus. Deus habita constantemente neste homem e, desta forma, ele tem deidade, ou seja, ele tem as naturezas que Deus tem e Deus habita constantemente neste homem. Então, Deus, claro, o homem aperfeiçoado, ele vive em união perfeita com Deus, com o coração e sentimento de Deus. Desta forma, este homem ele tem um valor divino. Assim, é valor divino de Deus. Como Jesus, ele fala em Mateus 5,48. Aqui Jesus ele diz, sede-vos perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Então, o homem aperfeiçoado, ele tem esse valor divino de Deus. Então, ele também, de acordo com 1 Coríntios 3,16, este homem aperfeiçoado, ele torna-se o templo de Deus. Porque aqui Jesus ele diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, este é o estado de um homem aperfeiçoado. Então, este homem aperfeiçoado, que vive em união perfeita com Deus, sente o coração de Deus, tem o sentimento de Deus, é aquele que realizou toda a finalidade da criação, realizando as 3 grandes bênçãos, desta forma tornando-se o templo de Deus. Por isso, quando Deus nos criou com uma mente e um corpo, nós sabemos que a mente é invisível e o corpo é visível. Deus criou o homem com um eu físico e um eu espiritual, ou seja, um homem bidimensional. Por quê? Porque o homem, ao aperfeiçoar-se, tanto espiritualmente, como também no sentido do corpo físico, que não tem pecado, este homem, ele torna-se uma encapsulação de todos os elementos do universo. Então, este homem torna-se um macrocosmo do cosmo total. Ou seja, este homem, então, podemos dizer que ele é um universo em miniatura. Por isso, este homem, ele torna-se o dominador de todo o macrocosmo, ele torna-se um centro de harmonia no universo. Por quê? Porque ele pode dominar os 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Então, nesse sentido, ele, com 5 sentidos físicos e 5 sentidos espirituais, ele é um microcosmo, do cosmo total, uma encapsulação de todos os elementos do universo. Então, nós podemos dizer que este homem ele tem o valor de todo o universo. Então, assim, cada pessoa, na sua individualidade, ela é uma existência única no universo. Então, todas as pessoas, dentro da sua individualidade, da sua existência única, ele tem que ter esta relação com Deus e devolver essa alegria para Deus. Como nós não podemos encontrar 2 pessoas idênticas em sua individualidade, então cada um, dentro da sua individualidade, é necessário aperfeiçoar-se para dar essa alegria para Deus. Então, este homem aperfeiçoado, ele é de suma importância
para que o universo cumpra a sua finalidade. Quero só dar um exemplo de... Vamos imaginar uma máquina, ela é única em todo o universo. E se uma peça dessa máquina ela não funciona adequadamente, ela está com um problema, a máquina não vai funcionar sem essa peça. Então, por mais insignificante que fosse a peça, ela corresponde ao valor da máquina inteira, porque a máquina sem essa peça, ela não vai funcionar adequadamente. Então, na questão do ser humano, do indivíduo, do homem, por mais insignificante que fosse uma existência, ela é única em todo o universo. E o universo não funciona adequadamente sem este homem aperfeiçoado na sua existência. Então, cada pessoa ela tem que cumprir a finalidade da criação para que, assim, através dela cumprir a sua finalidade, dela se aperfeiçoar na sua individualidade, ela possa devolver alegria para Deus. Então, por mais que seja maior o número de pessoas na Terra, na face da Terra, cada um é uma existência única e devem devolver alegria para Deus ao se aperfeiçoar. Então, vamos analisar primeiramente o estado em que apresenta um homem aperfeiçoado. Um homem aperfeiçoado, ele é perfeito assim como Deus. O homem aperfeiçoado, ele tem o valor divino assim como Deus. O homem aperfeiçoado, ele foi criado como objeto substancial de Deus eterno. O homem aperfeiçoado, ele é um ser único e ele é o Senhor de toda a criação. Então, sem esse homem aperfeiçoado, o universo, o cosmos, não completa o seu valor, porque esse homem é como uma peça de todo esse universo. Então, quem foi que realizou isso? Jesus. Por isso, Jesus, ele é perfeito, assim como Deus é perfeito. Jesus tem um valor divino, valioso, assim como Deus. Jesus, ele foi criado como objeto substancial do Deus eterno. Jesus é um ser único e Senhor em toda a criação. Então, nesse sentido, de que Jesus realizou, então, com Jesus, o cosmos completa o seu valor. Então, Jesus, ele é aquele ser humano, porque Jesus, ele é um ser humano, verdade? Ele viveu aqui na Terra, e ele comia, e ele, então, também bebia água, enfim, ele tinha as suas necessidades, então ele viveu aqui na Terra como um ser humano. Mas ele foi aquele ser humano, e continua sendo no plano espiritual, aquele que cumpriu e alcançou a finalidade da criação como homem perfeito. Então Jesus é aquele que completou a finalidade da criação, que alcançou a finalidade da criação. Por isso, nesse sentido, nós podemos dizer que Jesus, ele é igual a Deus, um homem que aperfeiçoou a unidade com Deus, ou seja, um ser humano aperfeiçoado. Agora, a pergunta é, Jesus é o próprio Deus? Então, analisando com estes versículos bíblicos, que dá a entender de que Jesus é o próprio Deus, como está em João 14, do 9 ao 10, quando Felipe ele pergunta a Jesus, mestre, mostre-nos Deus.
E Jesus responde a Felipe e disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, por causa desse versículo, achou que Jesus é o próprio Deus. João 10. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Achou que Jesus fosse o próprio Deus. E também em João 8:58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, por causa desses versículos, acreditou que Jesus fosse o próprio Deus. Mas nós temos versículos contrariando, versículos que vai mostrar de uma outra forma, ou seja, versículos antagônicos, como está em Timóteo 2:5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus. Então, nesse versículo está dizendo que Jesus, ele é o mediador entre o homem e Deus. Então, se Jesus fosse o próprio Deus, como Jesus poderia intermediar entre ele mesmo e o ser humano e o homem? Então, como está dizendo que há um só Deus, e aí sim, Deus, o Criador, e Jesus, o mediador, a ponte que pode ligar o homem a Deus. Romanos 8:34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercedendo por nós. Se Jesus fosse o próprio Deus, como Jesus estaria à direita dele mesmo, e ainda intercedendo por nós? Se Jesus fosse o próprio Deus, então não haveria um intercessor. Então Jesus não é o próprio Deus. Deus é o Pai e Jesus é o Filho. No livro de Marcos 16:19, então o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi elevado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Mais um versículo aí, mostrando para nós que Jesus não é o próprio Deus. Por quê? Veja, em relação à nossa mente, o nosso corpo. A mente está completamente em unidade com o corpo. Há uma perfeita união da mente e o corpo. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que o corpo, ele é uma segunda mente, porque ele está completamente unido com a mente. Mas nós não podemos afirmar que o corpo é a própria mente. Da mesma forma, Jesus, ele está em completa união, 100% com o coração de Deus, com o sentimento. Ele conhece a vontade de Deus. Ele vive exatamente como Deus deseja que ele viva. Então, nesse sentido, como Deus criou o homem como a sua imagem e semelhança, como o seu templo, e para ser perfeito como Deus, nós podemos dizer que Jesus é Deus. Mas, de modo algum, ele é o próprio Deus. Então, quando Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai, é porque ele foi aquele que realizou a finalidade da criação, que alcançou a perfeição, tem valor divino. Isso, ele viveu aqui na terra como homem perfeito. Isso não diminui o valor de Jesus, mas ele não é o próprio Deus. Então, outros versículos, como Jesus, o verbo que se fez carne, que o mundo foi feito por Jesus, todas as coisas foram feitas através de Jesus.
Então Jesus, o homem ideal, então este projeto, este plano do homem ideal existe na mente de Deus, mesmo antes de Deus criar Adão e Eva. Então, como foi Jesus que realizou, nesse sentido, podemos dizer que Jesus existia antes mesmo do universo aparecer, mas em que sentido? No sentido de que ele realizou aquele plano que estava na mente de Deus, no ideal de Deus. Então, nós sabemos que o homem deve aperfeiçoar e assim recriar novamente, restaurar todas as coisas. E Jesus veio como homem ideal para restaurar todas as coisas. Então, nesse sentido, Jesus veio recriar novamente todas as coisas, tirar do domínio satânico para o domínio de Deus. Entende? Então, Jesus foi aquele que realizou a finalidade da palavra, o verbo que se fez carne. Então, mas não é que ele é o próprio Deus. Então, ver Jesus, ver Deus em Jesus, não significa que Jesus é o próprio Deus. Por causa destes versículos, pensou que Jesus fosse o próprio Deus. Vamos estudar o relacionamento entre Jesus, o Espírito Santo, e o homem decaído. Porque depois que o homem pecou, se fez necessário a providência da salvação e da restauração. Então vejamos o homem decaído. O homem decaído, depois que Adão e Eva pecou, então o homem adquiriu o pecado, a linhagem decaída, as naturezas decaídas. Então o homem, ele perdeu aquele valor de homem original, de homem ideal. Então o homem agora continua com pecado, o homem não consegue conhecer a vontade de Deus, sentir o coração de Deus. Por isso, o homem passou a estar sob o domínio do anjo decaído, perdendo o seu valor. Mas Jesus, ele vem como homem original, como homem ideal, perfeito. Então, Jesus, ele vem com o valor original da criação. Jesus, ele não tem o pecado original. Jesus conhece o coração de Deus. E ele conhece a vontade de Deus. E ele vem completar todo o ideal de Deus, experimentando o coração de Deus como se fosse dele mesmo. E ele veio dominar o anjo. Então, como Romanos 5,19 está dizendo, porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecador. Assim também pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então Jesus, ele vem para restaurar o homem decaído, para salvar o homem decaído, para dar o renascimento ao homem decaído, para restaurar o pecado que Adão e Eva cometeu lá no início. Então, como está em 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como por um homem, Adão, veio a morte, por um homem, Jesus, veio também a ressurreição dos mortos. Então, Jesus, ele vem para realizar-se o ideal de Deus e restaurar o homem decaído de volta ao seu estado original. Então, o homem decaído, depois que Adão e Eva caiu, ele tornou-se este homem de pecado. E ele precisa ser restaurado. Ele precisa voltar ao seu estado original para completar a finalidade da criação, para realizar as 3 grandes bênçãos. Por isso o homem, por si só, não consegue voltar a esse estado original. O homem se tornou impossível de restaurar a si mesmo. Por isso é que Jesus, ele vem como o Pai, claro, e restaurar o ser humano como filhos. Então, assim como o Pai e os filhos, os valores,
originais de ambos não é diferente, só há uma ordem diferente, mas tem o mesmo valor. Por isso, Jesus, ele vem com esse valor original, não tem pecado, conhece o coração de Deus. Então, Jesus realizou a finalidade da criação. Jesus é o verdadeiro Pai que vem para dar o renascimento. Então, Jesus, para dar o renascimento, o homem decaído, recebe, através de Jesus, a purificação do pecado original, restaura-se como filhos do bem e recupera todo o valor, como homem que cumpriu a finalidade da criação. Por isso, Jesus, ele vem para restaurar. Ele, como Messias, sem pecado, ele vem restaurar o homem de volta ao seu estado original. Por isso, vamos falar do renascimento e a Trindade. Então, o renascimento, através da Trindade, Jesus, o Espírito Santo centralizado em Deus. Então, vamos analisar este renascimento. Primeiro, analisando aqui, Adão e Eva, claro, deveria ter se tornado os verdadeiros pais de toda a humanidade, multiplicando os filhos da linhagem direta de Deus. Mas nós sabemos que Adão e Eva caiu e, desta forma, multiplicou a raça humana com o pecado original. E todo ser humano que descende de Adão e Eva, ou seja, toda a raça humana, veio dessa linhagem. Por isso, Deus, ele envia Jesus, e Jesus, ele vem como o verdadeiro Pai. Mas nós sabemos que um pai sozinho não pode dar o nascimento a filhos. É preciso uma mãe também. Então, se Jesus, como disse o livro de Coríntios 15, a 45, que Jesus ele é o segundo Adão, então é necessário a segunda Eva, a mãe verdadeira. E no sentido da Trindade, o Espírito Santo ocupou esta posição da mãe verdadeira, para assim dar renascimento a toda a humanidade e realizar o reino dos céus. Então, desta forma, quando nós observamos que Deus, ele criou Adão e Eva, e, claro, a primeira trindade original deveria ser realizada por Adão e Eva. Deus, Adão e Eva. Então, a partir dessa trindade original, a partir de que eles formassem essa trindade original, aí sim, Adão e Eva poderiam multiplicar filhos da linhagem direta de Deus, e Adão se tornando o verdadeiro pai, e Eva se tornando a verdadeira mãe. Assim, os filhos que nascem desta multiplicação de Adão e Eva seriam filhos da linhagem direta de Deus. E desta forma, toda a sociedade, a nação, o mundo, estaria como os filhos verdadeiros, sem pecado, da linhagem original. Mas é claro que nós sabemos que Adão e Eva foram tentados por Satanás, pelo arcanjo. E quando Adão e Eva se uniu com o arcanjo, eles formaram uma falsa trindade, um pseudo-fundamento de 4 posições de virtuoso,
centrado em Satanás. E os filhos que eles multiplicaram foram filhos da linhagem decaída. Como Jesus, ele fala em João 8:44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Em outras ocasiões, tanto Jesus como João Batista chamou as pessoas de raça de víbora, descendentes de Satanás. Por isso, é que é necessário nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o reino dos céus. Como está em João 3:3, Jesus, ele fala para Nicodemos, porque Nicodemos, ele pergunta para Jesus o que deveria fazer para entrar no reino de Deus. E Jesus, ele disse, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E é claro que neste momento, o Nicodemos, ele vai fazer-se uma confusão na sua mente, né? Porque ele começa a questionar, pode um homem, sendo velho, nascer por uma segunda vez? Pode voltar ao ventre da mãe? Claro, não tem como nós voltar ao útero da mãe. Então Jesus, ele está falando do nascimento espiritual. Porque, como nós estudamos em ressurreição, a morte causada pela queda foi a morte espiritual e não física. Por isso, tem que nascer de novo, mas para nascer de novo é preciso pais e pais verdadeiros. Então Jesus, ele, como está em 1 Coríntios 15:45, Jesus, a Bíblia está dizendo que Jesus, ele é o segundo Adão. Então ele vem na posição de segundo Adão como verdadeiro pai. Mas um pai, ele não pode dar nascimento a um filho sozinho. É necessário também uma mãe, uma verdadeira mãe. Então é claro que Jesus, como o Adão original, é necessário a Eva original, a segunda Eva original, ele como segundo Adão. E então, desta forma, multiplicar os filhos da linhagem direta, original, da linhagem de Jesus, a linhagem de Deus. Por isso, Jesus, ele foi crucificado. E como Jesus, ele foi crucificado, ele foi para o mundo espiritual. Em 1 Pedro 1:3, está dizendo, por sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre dos mortos. Então Jesus nos gerou de novo, fisicamente? Claro que não, espiritualmente. Então Jesus vem como verdadeiro Pai para realizar o reino dos céus na terra e dar o renascimento. Mas ele nos gerou de novo no plano espiritual. Só que um pai não pode dar à luz sozinho. Precisa verdadeiros pais. Por isso precisa de verdadeira mãe. Então Jesus, o verdadeiro pai, agora sim, quem ocupou o lugar da mãe verdadeira, da segunda Eva, foi o Espírito Santo. Então Jesus, como verdadeiro pai, posição de positivo, céu, mas é um pai espiritual. E aí sim, né, claro, o Espírito Santo, posição de negativo, terra, a segunda Eva, mas apenas no sentido espiritual, para dar o renascimento espiritual. Então, essa trindade, ok? E a Bíblia está dizendo aqui em João 15:26, mas quando vier o Consolador,
o Espírito Santo. É o Espírito Consolador. Então, que eu dê da parte de Deus. Quem? Jesus é Deus, junto com o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Ele testificará de mim. Então, esta obra de Deus, Jesus, é o Espírito Santo da Trindade para nos dar o renascimento espiritual. 2 Coríntios 1, 21 a 22, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e quem nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o Espírito Santo consola, inspira e prepara, guia o coração do povo. E, claro, guia para o arrependimento dos pecados e restaura por indenização a posição de Eva. Quero ler mais este versículo de 2 Coríntios 13. A graça do Senhor, Deus, Jesus, o Filho, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, então, são a Trindade de três seres, de Deus, Jesus e o Espírito Santo, fazendo esse trabalho para o nosso renascimento. Mas nós sabemos que é através da Trindade, como está aqui também em Isaías 48 a 16, chega-vos a mim, e agora o Senhor Deus me enviou a mim, e o seu Espírito. Depois, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando, como é a restauração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta restauração é esse renascimento espiritual. Ele é eleito segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. A graça e a paz, claro, ela é alcançada e multiplicada através da Trindade. Então, este renascimento aqui apenas espiritual. Então, essa esperança de uma boa vida no eterno reino de Deus, por isso Deus enviou Jesus há 4.000 anos depois, de Adão e Eva, e a sua vontade, desde o tempo de Jesus até agora, pela qual ele tem trabalhado através de sua Trindade, com Jesus e o Espírito Santo, para nos dar esse renascimento. Então, quando nós, inspirado pelo Espírito Santo, aceitamos também a Jesus, então, quando Jesus nos chama e nós cremos em Jesus por inspiração do Espírito Santo, nós receberemos o renascimento, nós receberemos o amor dos verdadeiros pais espirituais. E através dos verdadeiros pais espirituais, Jesus, o Pai espiritual, o Espírito Santo, a Mãe espiritual, uma nova vida é infundida naqueles que, claro, recebe e acredita. E nós ganhamos esse renascimento, nós nascemos de novo espiritualmente, mas só espiritualmente. Então veja que para tirar o pecado, precisa do renascimento também físico, precisa também desta salvação física, de tirar o pecado do corpo físico. Por isso Cristo deve vir novamente com um corpo físico, para dar o renascimento físico, porque através de Jesus, o Espírito Santo, é apenas o renascimento espiritual. Mas a queda também, ela aconteceu no âmbito físico. Então, de acordo com o princípio da criação, a finalidade da criação pode ser realizada somente através de formar o fundamento de 4 posições. Por isso, Jesus também, ele formou o fundamento de 4 posições, mas no plano espiritual.
Então Deus, Jesus e o Espírito Santo, e a união de ambos, Jesus e o Espírito Santo, se unem em um só corpo centralizado em Deus, na Trindade. Por isso, Jesus e o Espírito Santo só deu o renascimento espiritual. Então Deus criou Adão e Eva para formar a Trindade celeste centralizada em Deus aqui na terra e também no plano espiritual, realizando as três grandes bênçãos, realizando o reino dos céus. Mas quando Adão e Eva caiu, eles realizaram essa Trindade centrada em Satanás. Satanás e Adão e Eva, com a queda. E desta forma, fracassou em realizar as três grandes bênçãos. E desta forma, o inferno na terra surgiu. Quero ler de João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio. Então, desta forma, toda a raça humana ficou centrada aí em Satanás. E por isso que, quando Jesus ele vem com um corpo físico, é um corpo espiritual. Jesus apenas realizou como verdadeiros pais espirituais, apenas deu renascimento espiritual. As pessoas aqui na terra ainda permanecem com o pecado e somente como filhos espirituais. Então a redenção, ela é apenas espiritualmente. Mas Deus não criou o homem para viver no pecado para sempre na carne. Por isso, a Trindade substancial deve aparecer com Cristo no seu segundo advento. Ele deve vir aqui na terra com um corpo físico e um corpo espiritual. E daí encontrar a Eva original, como é o Espírito Santo substancial, fisicamente aqui na terra com o corpo físico. E desta forma dar o renascimento, tanto espiritual como físico, realizando as três grandes bênçãos e realizando o reino dos céus aqui na terra. Então, mesmo os que acredita, que tenha muita fé em Jesus e pode apenas receber, mesmo fazendo o máximo aqui na terra, torna só um filho adotivo. Por isso, o livro de Efésios 1, 4 a 6 está dizendo, como está escrito, Deus nos criou para sermos santos e irrepreensível perante Ele em amor. Deus nos predestinou para Ele, mas para ser santos e irrepreensíveis, ou seja, sem pecado. Mas agora, depois da queda, a Bíblia está dizendo que nós temos a adoção como filhos, então o homem como filhos adotivos através de Jesus. Outro versículo, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente teremos, mas recebemos um espírito que nos torna filhos por adoção. Então apenas filhos adotivos. Mas outro versículo aqui dizendo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filhos. Mais uma vez, a Bíblia está dizendo que o homem ficou apenas como um filho adotivo. Então, como o apóstolo Paulo, em Romanos, está dizendo que pelo Espírito ele segue a lei de Deus, mas pelo pecado, a lei do pecado, pela carne, a lei do pecado. Ele diz, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E ele, nesse estado, Paulo achou-se um homem miserável. Então veja que o homem está vivendo essa contradição entre a mente original e a mente má. E a Bíblia nos diz em Mateus 12, 25, qualquer reino dividido contra si mesmo será arruinado, qualquer casa ou cidade dividida contra si mesmo não vai prosperar. Então, Paulo teve a sua conversão depois da crucificação de Jesus, mas vivia se lamentando entre o bem e o mal dentro de si. Então, Deus criou o homem no corpo e na carne, a queda também aconteceu no corpo e na carne. A salvação também não é diferente, deve acontecer no corpo e na carne.
Mas Jesus veio com um corpo físico e um corpo espiritual. Como o seu corpo físico foi morto na cruz, sem o corpo físico, Jesus não pôde dar a salvação física, apenas a salvação espiritual. Então a salvação física ela ficou para o tempo do Senhor do segundo advento. Em Romanos 8:23 está dizendo que nós gememos em nós mesmos, esperando a redenção do nosso corpo, a salvação física. Então, para concluir, esta trindade original, a trindade substancial, é agora o Messias, o Senhor do segundo advento, vindo aqui na terra com um corpo físico e um corpo espiritual, e encontrando a sua esposa também aqui na terra, com um corpo físico e um corpo espiritual, e se tornando os verdadeiros pais, tanto fisicamente como espiritualmente, para dar o renascimento espiritual e físico, para liquidar essa história humana de pecado. Quero ler esse trecho. Todos vocês precisam desenraizar os elementos de injustiça que impediram o estabelecimento do reino dos céus. Por fazerem isso, devem conquistar vitória através de batalhas em suas vidas diárias, para se desejar se tornar cidadão justo do reino de Deus. Então, por mais devoto que uma pessoa ela possa ser, uma vez que o pecado original penetrou em sua carne e nunca foi removido, ele não é diferente de um crente da idade do Velho Testamento, devido ao fato de que ambos permanecem ligados à linhagem de Satanás. Ainda somos, na melhor das hipóteses, filhos adotivos de Deus, porque não são descendentes diretos da linhagem. Por isso, o Messias tem que vir aqui na terra, com um corpo físico e um corpo espiritual, e encontrar a Eva original aqui na terra, com um corpo físico e um corpo espiritual, realizar a família ideal, praticando o amor original de Deus, que era o que Adão e Eva deveriam ter feito, multiplicar toda a raça humana, toda a vida centralizada em Deus, e desta forma, assim, restaurar toda a humanidade, realizando o mundo ideal que foi planejado desde o início, lá mesmo antes de Deus ter criado Adão e Eva. Então, restaurando o ideal de Deus, da criação de Deus aqui na terra, assim, restaurando o amor, a vida e a linhagem através de verdadeiros pais. Quando o amor dos verdadeiros pais habita em nós e o amor de Deus habita em nós, este amor é raiz da harmonia que pode nos aperfeiçoar. Em outras palavras, temos o amor, a vida e a linhagem de Deus. Eles não são uma trindade original, centrada em Deus? Claro que sim, o amor, a vida e a linhagem. Então, assim nós concluímos esta conferência sobre a trindade, sobre a cristologia. Então, pense no renascimento. Pense, ok? Então, desta forma, nós finalizamos. Muito obrigado.